Olá amigo, olá Moçambique. Está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar do papel crucial da família e da rede de apoio na recuperação da depressão pós-parto. Dados da Organização Mundial da Saúde estimam que 10 a 15% das mães ao redor do mundo sofram com a depressão pós-parto, caracterizada por sentimentos de tristeza profunda, exaustão, desesperança. Esta condição pode afetar gravemente a capacidade de uma mãe de cuidar de si mesma e do seu bebê. Na reportagem que se segue, Isilda Maposse compartilha a sua experiência com a depressão pós-parto. És a luz, és coragem, tu és mãe. Eu descobri a minha gravidez de uma forma assim espontânea. Por acaso estava a fazer uma consulta de rotina para uma operação de remoção dos miomas. E o meu médico nesse dia descobriu que eu estava grávida de 7 semanas. Após isso nós começamos, eu por acaso fiquei com um bocadinho com medo porque já tive situações de abortos no passado, então eu não queria, na verdade, continuar com aquela gravidez. Cheguei até a sugerir que a gente interrompesse para dar tratamento, para dar prioridade à remoção dos miomas, mas o médico disse que não, vamos lutar desta vez e vamos conseguir. Com 3 meses eu tive que fazer uma cirurgia para fechar o colo do útero, com 5 meses eu quase perdi o bebê, com 7 meses também quase perdia, e com 38 semanas o meu médico marcou o parto. Marcado o parto, a criança nasceu dia 2 de julho de 2022 e 2 dias depois eu voltei para casa. E uma semana depois do nascimento do meu filho foi quando eu comecei a perceber os primeiros sinais. Como não sabia o que era, foi ignorado, que foi a situação em que saí do banho, chego ao quarto, encontro meu bebê a chorar e simplesmente eu deixei a criança chorar. Então, minha mãe que ouviu o bebê, tanto que ele estava a chorar, ela veio até ao quarto e percebeu que eu estava sentada na cama, a criança ali ao lado, a chorar. Ela carrega a criança, me entrega para dar peito, eu dei o peito ao meu filho, mas não conseguia olhar para ele. Naquele momento, naquele dia, passou porque ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que estava a acontecer. E na primeira consulta minha e do bebê, o médico perguntou-me se estava tudo bem, como é que estava o aleitamento, se o bebê estava a mamar bem, como é que eu estava. Então eu contei que eu estava bem. Então ele perguntou, tem alguma alteração em si, alguma coisa assim? Eu disse, curioso, doutor, perguntar isso. Eu notei uma situação estranha já há alguns dias. Então ele perguntou-me lá o que aconteceu. Então eu contei-lhe o episódio. Então ele perguntou-me se eu já havia ouvido falar em depressão pós-parto. Eu disse sim, já havia ouvido falar. Só que, pronto, como era mãe de primeira viagem, não imaginava que aquilo fosse acontecer comigo. No entanto, quando eu cheguei a casa, uma semana depois, foi quando a situação já começa a ficar mais estranha ainda. Eu começava a chorar, sem mais nem menos, eu não conseguia mais segurar no meu bebê. Eu tinha que bombar o leite para dar à criança no beberão, porque eu não queria segurar meu filho. E tendo em conta que ele era a coisa mais importante da minha vida, eu não conseguia segurar. Então eu liguei para o médico. Eu disse alguma coisa que não está bem. Ele pediu para que eu chegasse ao consultório dele. Chegado lá, no dia da consulta, ele estava com uma psicóloga. Então, estando com a psicóloga, fui conversando, fui contando a ela o que está a acontecer. Ela disse sim, estamos perante um cenário de depressão pós-parto. Eu tive uma rede de apoio muito boa, muito forte, desde a minha mãe, os meus irmãos e a minha tia. Minhas primas também, porque elas diziam que eu não posso ficar sozinha,
durante muito tempo. Então, minha irmã trouxe lá os filhos dela para casa. Eles não saíam de perto de mim. Qualquer coisa que eu precisasse, minha mãe dormia na minha cama. Todo santo dia ela estava ali comigo, dormia comigo. Quando o bebê acordasse, ela era a primeira a despertar, segurava no bebê, eu levantava, dava de mamar a criança. Enquanto dava de mamar a criança, ela ia conversando comigo. Como é que estás? Como é que tu sentes? Precisas de alguma coisa? Então, aquilo foi, vou dizer que a minha mãe principalmente foi a minha maior rede de apoio. Ela me ajudou muito a atravessar aquela situação. E as demais pessoas que hoje eu realmente agradeço, porque foram mesmo um fator muito importante para que eu tivesse uma recuperação rápida. A palavra que caracteriza meu filho é a única que minha mãe acho que pode concordar neste momento, é milagre. Porque ele me salvou, eu posso dizer que meu filho me salvou da depressão. Ele foi a peça principal para me tirar daquela situação que eu não desejo a ninguém, não quero lá voltar, não quero mais sentir aquilo que eu senti. E ele é o meu milagre, é o nosso milagre. Mulher moçambicana, de Moçira e Capulana, és beleza africana. Mulher moçambicana. São várias as causas que podem estar por trás de uma depressão pós-parto. Diferente de Isilda, a Dina Guambe sofreu de depressão pós-parto após a perda do seu bebê. Ela conta que o apoio da sua família fez toda a diferença durante este processo. Vamos acompanhar esta história inspiradora na reportagem que se segue. A mulher tem força, a mulher tem garra. Quando chegou o dia, de ir ao hospital para dar o parto, lá não correu tudo bem, Lá eu gemia de dor. E a maioria dos profissionais de saúde acham que é por conta das contrações, mas por vezes nem sempre são as contrações. Eu, sendo uma primigesta, acredito eu que eu precisava de mais atenção, pedido de ajuda, então não levaram em conta aqueles gritos. Acredita-se que eram mesmo por conta das contrações. Quando eu fui lhe ver no hospital, eu vi a barriga dela aqui. Ela mesmo precisava de uma ajuda. Que o bebê já não estava na barriga, já estava nas ancas. Pedi, tentei falar com aquelas enfermeiras para poder ajudar. Disseram que ainda não chegou o tempo. Quando chegar o tempo, nós vamos ajudar. Pronto, ora falaram da transferência, não chegaram de lhe transferir, mas a ver que o que ela estava a passar só precisava mesmo de ajuda, porque nessa parte já não tinha nada, já estava no tronco e ninguém lhe ajudou. Ficamos ali até às 20, pronto. Ficamos até eles disseram que vão para casa. Quando percebeu-se daquilo, era tarde demais, infelizmente. Então, não foi fácil ter que sair da maternidade de mãos vazias. Não foi fácil para mim, nem para a minha família, nem como informar a minha família. Primeiramente, não tínhamos conhecimento da depressão. Sim, o que aconteceu não foi fácil. Nem para ela, nem para nós todos, nem para os irmãos, choraram todos. Quando eles viam ela deixar comida, eles não queriam comer. Eu não percebi, na verdade, que eu estava a passar por aquilo. Só quem esteve a acompanhar-me, quem esteve por perto, é quem percebeu que eu já estava mesmo a desenvolver uma depressão. Ela nem para sair não aceitava primeiro. Não saía, só saía quando eu por água, vamos lá tomar banho, voltar. Ficava dentro. Eu ficava dentro de casa, não saía, nem aceitava convites. Então a minha mãe sempre esteve ao meu lado, sempre incentivou-me com que eu saísse. Não foi fácil sentir-me inútil,
imaginar como é que vai ser quando for a sair, como é que as pessoas vão olhar para mim. Eu me sentia inútil mesmo, como se meu coração não estivesse ali, eu estivesse só a viver. Tive, na verdade, até uma vontade de ter morrido naquele parto, para não sentir ou para não passar aquilo que eu estava a passar naquele momento. Tive uns sintomas muito drásticos mesmo, uma tristeza profunda. Tive uma tristeza profunda, pensamentos negativos, como é que as pessoas iam olhar para mim. A pessoa, por vezes, assim, só olhava assim, mas eu já ficava, o que é que ele está pensando de mim? Que eu sou uma pessoa inútil, que eu não posso gerar um filho. Então, isso não é fácil. A melhor coisa mesmo que pode se fazer é apoiar essas pessoas, todo mundo estar com essas pessoas. Eu fiquei aqui muito tempo, nem a trabalhar, ficar ao lado dela, tentar aconselhar, estarmos na presença de Deus. O que me ajudou a ultrapassar isso é que eu tinha que voltar à escola. Estava em casa assim, foi tempo de Covid, mas eu tinha que voltar à escola. Eu não tinha como. Eu não queria voltar à escola, mas era uma obrigação que eu tinha que fazer. Não foi fácil, então, por conta dessa atividade, dessa ocupação, isso é que me ajudou mesmo a superar. Eu fui à escola, ter que encarar os colegas, encarar todo mundo que me viu naquele momento grávida, não foi fácil. Então já tinha uma ocupação, as atividades que passavam na escola, as atividades que eles mandavam, aquilo já era uma distração, era uma forma, na verdade, é como se fosse uma terapia, acabou sendo uma terapia para mim, porque eu tinha uma ocupação. Então é o que me ajudou mesmo, de verdade. Continuou a escola, eu vi que pouco a pouco está a tentar esquecer, porque já lhe escutava a conversar com colegas ao telefone, porque naquele tempo nem a conversar, nem nada. Não conversava. Estou muito grata, principalmente à minha mãe, me apoiou de verdade, ao meu parceiro, deu-me um suporte mesmo. E estou grata por isso, porque há outras mulheres, há parceiros que depois disso, por vezes, abandonam a parceira, há familiares por parte do marido que por vezes julgam a pessoa, acabam inventando mitos, criando mitos sobre o acontecido. Mas graças a Deus eu tive um apoio que é muito importante mesmo. O apoio deles me ajudou bastante a ultrapassar. A mulher é luta. Tem força. A identificação precoce dos sinais da depressão pós-parto é fundamental para uma intervenção eficaz. E o apoio da família neste momento faz toda a diferença. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não cedem. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, a maternidade é uma jornada complexa, repleta de vários desafios que podem impactar profundamente na saúde mental das mães. Neste contexto, os grupos de apoio emergem como uma ferramenta de grande importância no apoio à saúde mental das mães. Na reportagem que se segue, Nilza Majac fala um pouco sobre o projeto Minha Maternidade e explica a importância destes grupos de apoio. Vamos acompanhar. Bom, eu, como um ato de responsabilidade social, criei o projeto Minha Maternidade, que também está registrado. Minha Maternidade é um projeto que eu criei porque sou apaixonada pela maternidade. Minha maternidade tem a ver com tudo, tem a ver com a maternidade, tem a ver com crianças, tem a ver com filhos, tem a ver com família. É basicamente o crescer de uma criança desde o ventre da mãe até a fase adulta. Maternidade é isso, é vida, é família, é tudo. No projeto Minha Maternidade, damos acompanhamento, oferecemos acompanhamento a diversas mulheres. Dentro do projeto, trabalho com médicos profissionais, porque eu não sou médica profissionalmente,
Eu percebo sobre maternidade como mãe, então passo a minha experiência para outras mães e, de alguma forma, eu precisava deste suporte, não é? De profissionais na área de saúde. Por isso, trabalho em parceria com psicólogos, com médicos de diferentes áreas, especialmente gineco-obstetras. O que acontece no projeto Minha Maternidade? A gente cria um encontro, uma espécie de encontro-maternidade, um encontro virtual. Neste encontro, nós damos suporte a mulheres que querem engravidar e não conseguem, ou seja, querem conceber. Damos suporte a mulheres que estão grávidas, acompanhamento durante todo o período de gestação. Ensinamos sobre como ter uma gravidez saudável, como superar diversos problemas que elas vão enfrentando durante a gestação. E depois do parto, nós também damos acompanhamento. Isto porque eu passei por algumas situações desagradáveis durante as minhas gestações, sou mãe de 4 e não tive gravidezes muito fáceis, então eu parei e pensei, por que não dar um suporte, um apoio às mulheres que eu também precisei. É um grito de socorro, não é, que eu tive, então se calhar outras mulheres também estão na mesma situação que a minha ou estiveram e não têm onde buscar apoio. Eu tive depressão pós-parto porque eu sentia-me muito gorda, muito acima do peso, e como apresentadora, como comunicadora, eu sou uma pessoa muito frontal. Quem me conhece sabe que eu não preciso de fazer de conta nada, por isso que eu falo abertamente sobre este assunto. Eu sentia muito gorda como comunicadora, apresentadora de televisão. Muitas vezes ia para o ar com alguma falta de autoestima, tinha que apertar aqui o vestido, arranjar aqui para não ver muito a barriguinha e tal, e eu ficava muito frustrada. Alegrava-me bastante porque tinha ali a minha bebê, os meus bebés, mas isso me frustrava muito. Logo depois do parto eu fico extremamente gorda, mesmo acima do meu peso normal. E isso várias vezes deixou-me frustrada. Isto sim, fez-me muito mal. As pessoas diziam, tá gordinha, gorda, barriguinha, tens que reduzir aquilo. Alguns comentários que deixam-te mesmo desanimada. Isso deu-me de alguma forma uma certa depressão. Tive que procurar ajuda de uma psicóloga, a doutora Cremilda, quem tenho muito respeito por ela, apoiou-me bastante e ela explicou-me que eu tenho que aprender a viver o meu momento como mãe, que eu não preciso de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Naquele momento eu precisava de amamentar o meu bebê, eu precisava de estar bem. Se eu estivesse frustrada, se eu estivesse mal disposta, eu não ia conseguir dar o bom leite para a minha criança. E eu passei por este processo e foi muito difícil para mim. E eu dizia para mim mesma, se eu me sinto assim, tem outras mulheres que se sentem assim. Eu vou abrir um grupo onde eu posso dar suporte para outras mulheres. Meu Deus, depois eu percebi que existem vários problemas muito mais sérios do que o peso. Há mulheres que tinham depressão pós-parto porque o marido batia, porque o marido não dava suporte, porque tiveram um bebê, depois separaram-se por traições, porque não têm condições financeiras para cuidar da criança, e a gente foi dando suporte em vários sentidos. E é um projeto maravilhoso, tenho ajudado várias mulheres, sinto-me muito feliz, sinto-me lisonjeada. Elas chamam-me de avó Odinda das crianças, porque é um acompanhamento desde o início da gestação até o fim da gestação e depois do parto das mulheres. É um projeto maravilhoso. A depressão é uma coisa muito séria. Às vezes nós podemos pensar que é bobagem, que é capricho, mas a depressão pós-parto existe, é um assunto muito sério. Uma mãe que tem depressão pós-parto pode até ser um perigo para a própria criança. Então nós acabamos dizendo ela, há muitas mulheres que não fazem filhos, podes deixar no orfanato, podes dar para adoção, mas não abandonar uma criança como muitas mulheres fazem. Há mulheres mesmo que deixam criança na rua e deixam nas valas, acontece até nos dias de hoje. E nós ficamos a pensar, maluca, passa a expressão, como é que ela faz uma coisa, não está boa da cabeça? Não está mesmo, porque não está bem, porque está deprimida por algum motivo, não conversou, não se abriu, não teve com quem falar. Muitas vezes nós conversamos com uma amiga, às vezes inexperiente, e não com um profissional de saúde. É preciso que as pessoas percebam que os psicólogos tratam de doenças da cabeça, e as pessoas ignoram muito os psicólogos. Ficam a pensar, vou para o psicólogo se eu sou louco. Não, não é isso. A gente vai para o psicólogo porque está a precisar de cuidar da nossa saúde mental. Então, meu conselho para as mães que sentem que não estão bem, têm uma certa depressão por diversos motivos e têm um bebê na mão que querem cuidar, que devem cuidar, aquela criança precisa de si, precisa dos seus cuidados. Aquela criança precisa do seu suporte, depende exclusivamente de si naquele momento. Se você como mãe não está bem, não ignore os sinais, procure ajuda para não prejudicar não só assim como este ser vivo que você é responsável por ter trazido ao mundo. Os profissionais de saúde explicam sobre a importância da identificação precoce dos sinais da depressão pós-parto
e também a importância do envolvimento da família neste processo. Vamos acompanhar. A depressão pós-parto, ela é notada cerca de 45 dias depois do parto, não é? Porque logo após o parto temos o baby blues, que é apenas porque houve decréscimo da produção de alguns hormônios. Nós sabemos que durante a gravidez há superprodução de alguns hormônios, não é, na mulher. Então, pelo decréscimo por causa do parto, a mulher pode apresentar algumas mudanças a nível emocional. Agora, a depressão pós-parto é relativamente mais profunda, porque é um estado de tristeza, incertezas em relação ao bebê, não é? Porque esses acabam sendo os fatores não relacionados aos próprios cuidados em relação ao bebê. Então, a depressão pós-parto, sim, é um estado de tristeza profunda que caracteriza as mulheres logo após o parto. Com certeza, uma mãe que se sente deprimida não é uma mãe que vai cuidar de si mesma. Então, nós vemos situações de mães que negligenciam a própria saúde, vê-se muito, por exemplo, questões de problemas na alimentação, mães que desenvolvem distúrbios da alimentação, perda de peso importante, carências nutricionais. Estamos a falar de mães que negligenciam também questões de higiene, questões de saúde. Se tiver algum problema, dificilmente elas vão ter a força de vontade de procurar auxílio. E é claro, numa fase um pouquinho mais avançada e mais crítica do problema, nós vamos chegar ao ponto de podermos ter ideação suicida. Um dos sinais, se calhar relativamente mais graves, está relacionado ao choro, tristeza, isolamento, a não oferta de cuidados ao próprio bebê, não é? Esses são os sinais mais comuns. Em termos da amamentação, além da própria dificuldade da mãe prestar cuidados à criança, porque ela sente-se frustrada, extremamente cansada, preocupada, ansiosa, ela pode então ter menos vínculo, menos relação com aquele bebê e com isso prejudicar de certa forma a amamentação. Além disso, o próprio estado de ansiedade e de stress pode acabar afetando a produção de leite, fazer com que, por exemplo, esta produção de leite baixe ou acabe e ela não consiga amamentar o bebê. Em termos de desenvolvimento, nós estamos a falar de uma mãe extremamente ansiosa, triste, que acha que não é capaz, esse é um dos sentimentos da depressão pós-parto, ela acha que não é capaz, que não é suficiente para aquela criança e então ela acaba não prestando toda a atenção, todo o cuidado, todo o carinho que ela poderia dar, porque ela acha-se insuficiente, não porque ela não queira, mas porque ela não se acha suficiente ou porque ela se sente extremamente frustrada, extremamente cansada para isso. A família desempenha um papel super importante para o tratamento desta depressão pós-parto. Claro que o primeiro passo, depois de nós verificarmos este embotamento afetivo, esta tristeza profunda que caracteriza esta mulher, nós vamos encaminhar ela à unidade sanitária e no serviço de saúde mental ela vai poder ter todo o apoio necessário. Mas não vamos deixar de trás o apoio que a família tem que oferecer a esta mulher, porque nós sabemos que a família, ela sendo unidade básica e estrutural da sociedade, os indivíduos, eles encontram suporte na família. Então, se a família tiver boa base, é possível que sem que seja necessário encaminhar essa mulher à unidade sanitária, consigamos resolver esta questão da depressão pós-parto. Como em qualquer outra situação, o pré-natal é essencial, porque o pré-natal ele é uma antecipação de problemas, vamos dizer assim. Não há como a gente dizer que nós vamos evitar que ocorra depressão pós-parto, mas é no pré-natal que nós vamos conhecer aquela paciente, conhecer o contexto em que ela vive, como é que é o casamento, é casada, não é? Há um parceiro presente, este parceiro vai às consultas ou não? Há mais gente envolvida, há uma mãe, há uma avó, será que ela tem uma rede de apoio? E como é que ela vive, quais são as condições, trabalha, não trabalha, isto faz toda a diferença. O pré-natal antecipa o problema e permite-nos que talvez a gente vá conversando e tentando trabalhar com aquela mãe no sentido de colocá-la em condições de que quando o bebê nasce, quando venha todo aquele cansaço, aquele stress, aquela exigência que a maternidade traz, ela consiga suportar e ela tenha um apoio para isso. E esta questão do apoio familiar é sim uma medida preventiva. Nós podemos entender aqui que se uma mulher
passa a gestação em um meio que seja de harmonia, as chances dela não desenvolver, ou as chances de desenvolver a depressão pós-parto reduzem. Não é? Porque o ambiente que ela encontra é de harmonia. Então é extremamente importante que nós passemos esta mensagem de vivência harmoniosa enquanto esta mulher estiver em gestação, porque conforme nós sabemos, a gestação ela é acarretada por vulnerabilidade emocional. Física já está lá claríssima, mas a vulnerabilidade emocional também acomete esta mulher. Então é extremamente importante a gente garantir que exista um meio de harmonia onde essa mulher fica inserida. Acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente para as mulheres, é que elas não estão sozinhas. A maternidade ela é extremamente exigente para qualquer mãe, esteja ela num contexto de muito apoio, mas muito pior quando não há apoio. Então, não precisa ser sempre o marido. Se o marido não é aquela pessoa que nos dá o apoio, nós temos que procurar com quem é que nós nos sentimos bem e temos que ser vulneráveis o suficiente para pedir ajuda. Para as mães que se acham encurraladas, vou dizer assim, peçam ajuda. Peçam ajuda à pessoa com quem vocês se sentem mais à vontade, porque é uma coisa real. Vamos deixar de tentar romantizar, vou dizer assim, a maternidade. A maternidade ela é difícil. Ninguém precisa ser perfeito. A mãe perfeita é a mãe daquele bebê. Não existem mães perfeitas. Não há outra mãe melhor para o meu bebê que não seja eu. Então nós temos que deixar de romantizar esta questão da maternidade. O papel da família na recuperação da depressão pós-parto não pode ser subestimado. A identificação precoce dos sinais, o suporte emocional, prático, incentivo ao tratamento são elementos-chave que podem fazer toda a diferença na vida de muitas mulheres. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.